Eu acredito que essa seja uma das principais habilidades e que todo ser humano deveria aprender, que é a vender. Obviamente você sabe que o tempo inteiro você está vendendo, seja através de uma entrevista de trabalho, porque quando você é selecionado para uma entrevista, o entrevistador ele vai pedir informações suas, ele vai querer saber um pouco mais sobre você, até onde vai o seu conhecimento, aonde você se formou, quais são as suas habilidades. E isso é um processo de venda. Afinal de contas, você precisa convencer o cara de que você é bom o suficiente para a empresa dele. Então, se você não for um bom vendedor e não souber apresentar a sua proposta de quem você é da maneira correta, você não consegue se vender para ele. Você já deve ter ouvido falar de muitos casos onde de repente uma pessoa é muito boa tecnicamente, é uma pessoa muito inteligente, muito competente naquilo que ela faz, mas talvez seja uma pessoa muito tímida, né? E a hora que chega para uma entrevista de trabalho, a pessoa começa a gaguejar, a pessoa começa a tremer e suar frio e não consegue desenvolver um bom diálogo com o entrevistador e, consequentemente, acaba perdendo a vaga de emprego. Isso é porque a pessoa não desenvolveu a habilidade, a capacidade de venda. Apesar de você ser uma pessoa tímida, se você sabe vender, a timidez é deixada de lado porque no lugar dela entra a técnica, né? Tudo que você está fazendo tem um motivo, é feito de maneira racional. Um outro exemplo de vendas no cotidiano é quando você sai para jantar com uma menina que você acabou de conhecer semana passada, numa festa, numa baladinha, e você convida ela para um jantar à luz de velas em um restaurante chique. Nesse exato momento, ela vai aceitar o seu convite, provavelmente você já fez uma breve venda da sua pessoa antes, e você a leva para um restaurante no intuito, talvez, de namorar com essa menina, né? Só que nesse processo, até ela te conhecer, até ela saber quem você é, e você começar a criar um relacionamento com ela, você precisou se vender de várias formas, contar quem você é, o que você faz, se trabalha, se não trabalha, contar um pouco, obviamente, de todo o contexto da sua vida. Então, esse processo de descoberta, né, da sua pessoa e você da pessoa dela, nada mais é do que um processo de venda. Nesse caso, normalmente o homem se vende pra mulher, né? E é claro, se você for um Caio Castro da vida, talvez você não precisa se vender muito, só de você aparecer na frente da pessoa, a pessoa já compra a ideia, né? Mas na maioria dos casos, se você for uma pessoa desprovida de beleza como a que vos fala, você vai ter que ser um bom vendedor. Essa capacidade é bom que você adquira ela o quanto antes, porque vai ser necessário em todas as etapas da sua vida, como eu citei 2 exemplos anteriormente. E agora é o seguinte, para quem não sabe, quem tá falando aqui com vocês, eu me chamo Diego Rosa, sou especialista em marketplace, e-commerce, trabalho com isso há mais de 12 anos, consequentemente vendendo na internet há 12 anos, né? E hoje nós temos uma operação de e-commerce, de Mercado Livre, e faturamos alguns milhões de reais por mês. Eu também sou influenciador oficial do Mercado Livre e aqui em cima eu vou deixar o meu Instagram para quem tiver curiosidade, me acompanhar lá e seguir minhas dicas que eu passo no dia a dia para vocês. É só seguir o @odiegoRosa. Então vamos lá, Diego. Agora que você explicou um pouco que a gente sempre vai precisar saber vender, eu tenho uma empresa ou de repente eu sou representante comercial de uma empresa e eu tenho um produto ou um serviço para vender. Como que eu faço? Quais são as técnicas ou os conhecidos como gatilhos mentais que eu posso usar para vender, tá? Primeira coisa que eu tenho para falar para você é, você precisa entender que as pessoas têm um nível de consciência. Algumas pessoas estão cientes do problema e outras pessoas não estão cientes do problema. Muitas vezes as que estão cientes do problema são aqueles clientes que vieram atrás de você. Afinal de contas, você talvez seja a solução que ela procura. Essa pessoa sabe que ela tem um problema e ela fala, pô, é o Diego que vai resolver o meu problema, é a empresa dele, então eu vou buscá-lo, né? Em outros casos, quando a gente faz, por exemplo, uma venda ativa, você precisa conscientizar a pessoa de um problema. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu tinha minha fábrica, eu vendia equipamentos de CrossFit, né? Eu tive fábrica de produto alimentício, que era a Proven Peanut Butter, que é uma empresa que eu vendi e ainda tá no mercado. Nós fabricávamos pastas de amendoim para vender e comercializar para atletas de CrossFit e musculação. E eu tive a 3 Seconds Fitness também, que era uma empresa voltada para venda de artigos esportivos. E essas duas empresas, na verdade, tive uma cartonagem também que fabricava caixa de papelão. Nesse caso, a pessoa que tá comprando, ela tá 100% consciente do problema, mas nós passamos aqui por 3 etapas para você ter uma venda bem sucedida. Então, a primeira etapa delas é conscientizar a pessoa do problema. Se essa pessoa já sabe o que é, ok, essa primeira etapa já foi feita, né? Caso contrário, você precisa conscientizar o seu cliente. Quando as pessoas iam na minha empresa de equipamento esportivo para comprar um produto, Diego, eu quero comprar um rack da minha academia para 10 pessoas poderem usar e fazer os exercícios. Ok, formatava esse hack, fazia o orçamento para essa pessoa, só que antes de qualquer coisa, essa pessoa entrava na minha empresa e conversava cara a cara comigo, né? Afinal de contas, essa pessoa quer conhecer você, quer conhecer a empresa. Era uma venda
venda ativa, a pessoa ir até a sua empresa para te conhecer. Ó, em basicamente 9, 10 anos fabricando, se eu perdi umas 2 ou 3 vendas ao longo de todos esses anos, quando uma pessoa entrou na minha empresa, foi muito. 90% das minhas vendas eram feitas pela internet, porém algumas pessoas, esses 10%, iam até a empresa para conhecer, principalmente quando era um orçamento maior, que a pessoa queria montar uma academia inteira, né? Então a pessoa não confiava muito em comprar pela internet, ela queria ir ver para certificar que é uma empresa de verdade, que é uma empresa de qualidade, que eu ia atender a demanda do cliente, né? Aí o pessoal chegava e falava, pô, Diego, eu quero um hack assim, assim, assim para eu montar na minha academia. Beleza. Ela já sabe o que ela quer. Nesse caso, ela quer um hack, porque esse hack vai atender a necessidade dela. Ou seja, ela tá consciente do problema, ela tá consciente da dor, né, que isso pode ocasionar, porque se ela não tiver um hack, os alunos vão ficar descontentes e, consequentemente, vão se desmatricular ou ir para uma academia que ofereça esse tipo de produto. E também eu já tenho a solução. Eu vou só finalizar de apresentar a solução para ela ali. Só que aí que mora o segredo, né? O meu objetivo era vender mais coisas ou encarecer o pedido dessa pessoa. Obviamente que não é tirar vantagem da pessoa, mas sim conscientizar ela de um problema que ela não conhecia, que ela conheceu agora e, consequentemente, oferecer a solução. Então eu aumentei o nível de consciência dela de um problema que ela não conhecia, mostrei para ela a dor dela não fazer aquilo e depois apresentei a solução para ela. Então nesse caso eu falava, por exemplo, todos os hacks de CrossFit, a grande maioria era pintado com tinta automotiva, com tinta líquida, né? No meu caso, eu falava sempre assim pra pessoa. Sabe quando as pessoas se penduram pra fazer um determinado exercício ali na academia e a mão escorrega, né? A pessoa desliza e tudo mais. Aí o cliente falava, não, sim, acontece, a gente usa magnésio pra evitar com que isso aconteça, pra ter maior aderência. Aí eu chegava pra ele e falava o seguinte, ó, eu tenho uma solução aqui na empresa que é o seguinte, deixa eu te mostrar. Pegava uma amostra que eu tinha na empresa e mostrava pra ele, eu falava, passa a mão aqui. A pessoa pegava aquele pedaço de ferro e esfregava a mão pra mostrar que era áspero, né? Isso daqui é uma pintura eletrostática, microtexturizada, né? O que é uma pintura eletrostática? É uma pintura a pó que, através de um ímã, um choque eletromagnético, ela gruda esse pó na peça e depois ela vai para um forno a 200 graus, essa tinta derrete e adere na peça. E era uma tinta microtexturizada, ou seja, ela tinha pigmentos, microtexturas que fazia com que a aderência da mão da pessoa fosse melhor. É claro que você não vai usar uma pintura microtexturizada para um produto decorativo, mas quando você usa numa academia, evitando que uma pessoa de repente caia da barra, de costas no chão, bata a nuca ou se lesione, né? Você coloca esse tipo de pintura para prevenir. Consequentemente, você economiza até no uso de magnésio. Nas minhas academias já aconteceram de alunos escaparem da barra, cair e bater a cabeça e ter que sair dali de ambulância. Já aconteceu. Isso é comum, né? A pessoa tá fazendo exercício, afobada, de repente, né, ali no calor do momento perdeu a força, a mão abriu um pouquinho, já era, a pessoa cai. Então eu oferecia para ela, primeira coisa, eu conscientizava ela de um problema, porque eu falava, pô, você tá vendo, uma pessoa pode cair ali ou você gastar muito magnésio, sujar o box, porque não sabe, magnésio é aquele pó branco que ginastas olímpicos usam, né? Você suja toda a academia, joga lá e não resolve o problema, né, cara? Fica aquela imundícia. Então você gasta com faxineiro, você gasta com pó, que também não é barato, e ainda assim corre o risco de escorregar. Quando eu mostrava para ela que existia uma solução, essa pessoa ficava encantada. Consequentemente, eu aumentei o nível de consciência dela, apresentei um problema e, na sequência, apresentei a solução e depois vendi para ela. Eu apresentei a solução como, ó, isso é uma peça de pintura eletrostática. Se a gente fizer dessa forma para você, tem um custo a mais ali de mais ou menos R$400 no equipamento, mas eu pinto todas as barras com eletrostática, aí você não vai ter esse problema. Então, consequentemente, eu consegui oferecer um produto a mais, né, fazer um upsell para o cliente e também gerar uma conexão com ele, porque pelo fato de eu ter as academias, eu tinha 2 academias de CrossFit, a pessoa fala, pô, esse cara sabe o que ele tá falando. Então, o terceiro passo da venda é você gerar conexão com a pessoa. Você conscientizou ela do problema, você mostrou a dor para ela e ofereceu a solução para aquela dor e você gerou conexão com ela, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa falando, imagina que aparecesse uma pessoa ali na frente da academia dela vendendo um spray que teoricamente tem a mesma função dessa pintura eletrostática. O cara vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Ele vai conscientizar a pessoa do problema, vai apresentar a solução, mas não gera conexão, porque a pessoa vai falar, velho, quem é você? Você tem alguma coisa? Você tem autoridade pra falar isso? Né? Quem é você pra chegar e falar? Será que você só não tá me enganando pra vender esse spray, pra me vender essa tinta? E se não funcionar, né? E aí, consequentemente, a pessoa não compra. Um outro exemplo de conscientização. Quando eu tinha minha academia, as pessoas iam até a minha academia pra se matricular e perguntavam assim, pô, Diego, mas
mas CrossFit te ajuda a emagrecer? Ou o oposto, o CrossFit te ajuda a ganhar massa muscular? Então ela não tá consciente da solução, ela sabe que é um esporte, ela sabe que ela precisa se mexer, ela não tá 100% consciente da solução. Então você apresenta ali pra ela naquele momento a conscientização, você mostra pra ela o que o CrossFit faz. Então, ó, o CrossFit é um esporte que ele aumenta a sua frequência cardíaca, consequentemente, durante a atividade, o gasto calórico ele é muito maior. Se você tiver aliado a uma dieta hipocalórica, uma dieta com restrição de calorias, a ideia é com que você emagreça, porque você fica no déficit calórico, né? Se você consome 2.000 calorias e gasta 2.500 calorias, você tá perdendo 500 calorias por dia. Dizem os nutricionistas que 1 quilo de gordura é equivalente a mais ou menos 7.000 calorias. Se você perde 500 calorias por dia, calcular, você vai levar mais ou menos ali 14 dias para perder 1 quilo de gordura, tá? Então, ela não estava 100% consciente da solução, ela sabia do esporte, ela estava consciente do problema, ela queria emagrecer, mas ela não sabia se o esporte realmente ia ajudar. Agora, o que eu fazia nesse caso aqui? A maioria das pessoas que buscavam emagrecer ou ganhar massa muscular, porque ganhar massa muscular é o oposto do que eu falei aqui, você faz uma dieta hipercalórica, aumentando a ingestão de calorias para ganhar massa muscular, e isso o CrossFit vai te ajudar. Apesar de ter um gasto calórico pela atividade ser mais intensa, se você arruma a sua dieta, organiza a sua dieta para comer mais do que você gasta, você teoricamente vai ganhar massa magra se for uma comida limpa. Então, nesse caso, eu fazia também um upsell para essa pessoa. Quando ela fechava um plano comigo, eu já falava o seguinte para ela: olha só, nós temos o plano mensal, o plano trimestral e o plano anual. Para mim, Diego, não falava isso para ela, mas para mim, Diego, o interessante é que a pessoa feche o anual, porque daí eu consigo fidelizar a pessoa durante o ano inteiro. Porque a academia é muito comum quando vai chegando época de frio, as pessoas pararem de treinar porque tá frio, porque não sei o quê. Então para de pagar também se o plano dela é mensal, né? O mensal sempre é mais caro que o trimestral sempre mais caro que o semestral e o semestral sempre mais caro que o anual. O anual é o mais barato de todos, né? E o mais caro é o mensal. Então eu forçava, entre aspas, a pessoa a fechar o plano anual para fidelizar ela durante o ano inteiro, 12 meses, né? E a maioria das pessoas fechavam, mais de 80%. Por quê? Olha só que interessante. Eu tinha um contrato, eu tinha um acordo com o nutricionista que, na indicação do nutricionista, ele me repassava o valor integral da primeira consulta. Então, olha só como que acontecia. O nutricionista pagava para eu indicar clientes para ele em potencial. Olha como que funcionava. A pessoa fechava um plano anual e eu falava assim para ela: ó, se você fechar o plano anual, a gente tem um convênio com o nutricionista aqui e você ganha uma consulta grátis com ele. Ele vai analisar o seu biotipo, ele vai tirar as suas medidas, ele vai fazer um plano alimentar de acordo com o seu objetivo. Então, se você quer emagrecer, ele vai fazer uma dieta. Se você quer ganhar massa, ele vai fazer uma outra dieta. E a parte do treino, nós aqui cuidaremos disso, porque você tá na nossa academia. Então, em 80% dos casos, a pessoa fechava um plano anual, porque tinha muita vantagem. Primeiro, que ela pagaria mais barato. Segundo, que ela aumentaria o nível de comprometimento com o esporte para emagrecer ou para ganhar massa magra. E terceiro, que de brinde ela já ganhava o nutricionista uma consulta grátis. Agora, olha que interessante. O nutricionista, essa primeira consulta, ele me repassava o dinheiro. Então, a consulta com ele custava 250. Quando entrava um cliente para ele não só atendia de graça, como ele me repassava os 250. Mas por que ele fazia isso? Ele vai perder dinheiro? Ele é bobo? Não, porque eu conseguia mandar volume de clientes para ele. Consequentemente, como o cliente ganhava um mês grátis, a pessoa, na média, conseguia ficar com ele em torno de 4, 5 meses fazendo o acompanhamento. Isso é a média que as pessoas passam com o nutricionista, de 4 a 5 meses, né? Ou seja, se ele ficar 5 meses ali, ele embolsou R$1.250, ou seja, ele saiu ganhando, né? Ele dá a primeira consulta grátis, mas eu mando volume para ele. Se eu mandar 10 pessoas ali, em 5 meses ele fez R$12 mil, quase R$13 mil. Se eu mandar 40 pessoas para ele vai fazer quase R$50 mil. Então a jogada era essa, né? O que aconteceu aqui? Eu conscientizei ela de um outro problema, porque eu falei, pô, se você só treinar e não aliar tudo isso à dieta, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E ela fala, pô, eu não sou nutricionista, eu não manjo nada de dieta, então eu vou ter que pagar um nutricionista. Ela já começava a ficar triste, né? Porque ela já tava pensando na dor, vou gastar mais dinheiro, vou ter que pagar um nutricionista, ou vou ter que ler um livro para aprender a fazer dieta, vou ter que pesquisar. E aí eu chegava para ela e apresentava a solução. Qual que era a solução? Fecha o anual, você paga mais barato no plano e ganha a consulta com o nutricionista. A pessoa nem perguntava, mas e depois, quanto que é a consulta? Eu não perguntava. A pessoa na hora de falar, me dá o contrato
contrato que eu já quero assinar. Então você viu, você conscientizou a pessoa de um problema e você apresentou uma solução para ela. Então, automaticamente eu gerei identidade ali, porque ela já estava na minha academia, já via o resultado meu e dos meus alunos ali treinando, sem camisa, porque é uma CrossFit, né? CrossFit as pessoas treinam mais à vontade. Então era isso que acontecia. Vocês entenderam? Então qualquer tipo de venda, primeira coisa, você conscientiza a pessoa do problema, conscientiza ela, mostra, se ela não sabia que ela tem aquele problema, você vai mostrar aquele problema, ela vai sentir aquela dor, você vai oferecer uma solução para ela e o terceiro passo é gerar conectividade, gerar identificação para você conseguir posteriormente fazer a venda, tá? E não antes disso. Você não vende antes dessas etapas. Você primeiro mostra para ela que ela precisa e dá a solução daquele problema, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aqui seu comentário, curte, se inscreve no canal e tamo junto até o próximo vídeo.